E se eu te dissesse que neste exato momento uma força invisível e poderosa está segurando o caos? Uma barreira misteriosa que impede a manifestação do mal em sua forma mais pura e a chegada do dia que mudará a humanidade para sempre. Não estamos falando de uma teoria da conspiração moderna, mas de uma profecia escrita há quase 2000 anos. Uma profecia que fala de um impostor, um homem da iniquidade, que se sentará no lugar de Deus. Mas algo ou alguém o detém. A pergunta que ecoa através dos séculos é: o que acontece quando essa barreira for removida? Para entender esse mistério, precisamos viajar no tempo. Voltemos ao ano 51 depois de Cristo. O Império Romano está no auge de seu poder. Nossa história se passa em Tessalônica, a vibrante capital da província romana da Macedônia, hoje parte da Grécia. Tessalônica não era uma cidade qualquer. Era um centro cosmopolita, um caldeirão de culturas, religiões e ideias, conectada ao mundo pela famosa Via Egnácia e por seu porto movimentado. Nesse cenário, uma pequena e jovem comunidade cristã florescia, mas sob intensa pressão. Fundada pelo apóstolo Paulo pouco tempo antes, esses novos convertidos enfrentavam perseguição. Eles viviam em um ambiente hostil, cercados pelo culto ao imperador e por dezenas de deuses pagãos. A fé deles era testada diariamente. Foi para essa comunidade aflita que Paulo escreveu 2 cartas. Na primeira, ele os consolou com a promessa da volta de Cristo, mas essa mensagem de esperança foi distorcida. Falsos mestres e boatos começaram a se espalhar. Uma carta fraudulenta, falsamente atribuída a Paulo, circulou entre eles afirmando que o dia do Senhor, o dia do juízo final, já havia chegado. Imagine o pânico, a confusão, a ansiedade. Eles achavam que tinham sido abandonados, que haviam perdido a volta de seu Salvador. É nesse clima de medo e incerteza que Paulo escreve sua 2ª carta, um documento urgente para corrigir o mal-entendido e revelar uma verdade profunda e assustadora. É aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o nosso mistério começa. Paulo não mede palavras. Ele vai direto ao ponto para acalmar os corações aflitos, mas o que ele revela é de arrepiar. Ele diz: não se deixem enganar, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos decifrar isso. 2 coisas precisam acontecer antes do fim. Primeiro, a apostasia. A palavra grega apostasia significa mais do que um simples desvio. Significa uma rebelião, um abandono deliberado e consciente da fé. Paulo estava prevendo um tempo de grande engano, uma revolta espiritual em escala global, onde muitos que antes seguiam a verdade iriam renegá-la. Uma era de falsos profetas e milagres enganosos, onde a mentira se tornaria tão sedutora que enganaria a muitos. E é dessa rebelião que surgirá a 2ª figura, o homem da iniquidade, também chamado de filho da perdição. Este não é um simples ditador ou um político corrupto. A descrição de Paulo é a de um ser que personifica o mal. Ele é a antítese de Cristo, o anticristo. Paulo o descreve como aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Sua ambição é suprema, seu orgulho infinito, e seu objetivo final é aterrorizante. Ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Imaginem a cena. Uma figura que não apenas desafia Deus, mas que invade o lugar mais sagrado e se declara Deus. Ele não virá com chifres e um tridente, mas com poder, sinais e prodígios mentirosos, com a eficácia de Satanás. Ele será carismático, convincente e oferecerá uma falsa paz a um mundo em caos. Ele será a resposta que todos procuravam, mas sua solução será a perdição. Mas aqui, no meio dessa profecia apocalíptica, Paulo introduz o elemento mais enigmático de todos.
Ele diz aos Tessalonicenses: "E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em sua própria ocasião. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado." O que o detém? O que é essa força restritiva? Paulo diz que os Tessalonicenses sabiam a resposta, mas para nós, 2 milênios depois, é um dos maiores mistérios da fé. O mistério da iniquidade, esse espírito de rebelião e engano, já está no mundo, operando nas sombras, semeando a discórdia. Mas ele não pode se manifestar plenamente. Uma barreira o contém. Teólogos e estudiosos debatem há séculos sobre a identidade desse detentor. Seria o poder da lei e do governo humano, a ordem que impede a anarquia total? Seria a pregação do Evangelho que ilumina o mundo e expõe as trevas? Seria a própria Igreja, como sal da terra e luz do mundo? Ou seria o poder direto do Espírito Santo, agindo através dos fiéis, que freia o avanço do mal? Seja o que for, essa força é a única coisa que está entre a nossa realidade e a ascensão do homem da iniquidade. É uma muralha invisível, um ato de misericórdia divina, nos dando tempo. Mas a profecia é clara: chegará o dia em que aquele que o detém será afastado. E é aqui que o terror se encontra com a fé. A barreira não é permanente. A profecia afirma que ela será removida. O que acontece no dia seguinte? O que acontece na hora seguinte em que essa força restritiva for tirada do caminho? E então, diz Paulo, será revelado o iníquo. A cortina se abre. A sombra ganha um rosto. O caos, que antes era contido, inunda o mundo. Aquele que se opõe a Deus não terá mais nada em seu caminho. Ele terá liberdade para enganar, para dominar e para exigir adoração. Será o início de uma tribulação como o mundo jamais viu. Mas a revelação de Paulo não termina em desespero, pois no mesmo fôlego em que ele anuncia a revelação do iníquo, ele declara sua derrota inevitável. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. A escuridão terá seu momento, mas a luz terá a palavra final. O confronto é inevitável. O clímax da história humana está traçado, e a chave para tudo isso está na remoção daquela força misteriosa que neste exato momento ainda está de pé. Mas, e se a barreira já estiver enfraquecendo? E se as rachaduras já estiverem aparecendo? A seguir, vamos explorar os sinais dos tempos, as diferentes interpretações sobre quem ou o que é o detentor, e a mensagem final de esperança e caridade que Paulo nos deixa. O que podemos fazer para permanecer firmes na verdade quando a mentira for tão poderosa? Essa é uma jornada profunda e, admito, um pouco assustadora, mas é uma jornada que precisamos fazer juntos, com discernimento e fé. Se essa exploração sobre os mistérios da fé te intrigou, se você busca respostas e quer fortalecer seu entendimento, eu peço a sua ajuda. Nós somos um canal novo e cada curtida, cada comentário e cada inscrição faz uma diferença gigantesca. É o seu apoio que nos permite continuar criando conteúdo como este. Então, por favor, se você gostou, deixe o seu like para que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas. Comente aqui embaixo qual a sua teoria sobre o que detém o homem da iniquidade. Eu leio todos os comentários e, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho. Já mergulhamos em uma profecia antiga e assustadora. Descobrimos que uma força misteriosa, um detentor, está ativamente impedindo a ascensão do homem da iniquidade. Mas essa barreira um dia será removida, e então o iníquo será revelado. Agora, a questão se torna ainda mais urgente. Quem ou o que é essa barreira? E como podemos nos preparar para o que virá depois? A identidade do kateron, a palavra grega para aquele que detém, é um quebra-cabeça
que fascina e divide opiniões há séculos. Vamos explorar as principais teorias, cada uma com sua própria lógica e implicação. Teoria 1. O Império Romano e a Ordem Civil. Muitos dos primeiros pais da Igreja, como Tertuliano e João Crisóstomo, acreditavam que o detentor era o Império Romano. Para eles, a estrutura legal e a ordem impostas por Roma, por mais imperfeitas que fossem, impediam que o mundo caísse em anarquia total, o terreno fértil para o surgimento de um tirano global. Nessa visão, o detentor é o princípio da lei e do governo humano, a ordem civil que freia o caos. A implicação é assustadora. Quando as estruturas governamentais e a ordem social colapsarem globalmente, o caminho estará livre para o anticristo. Teoria 2. A Igreja. Outra interpretação poderosa é que a Igreja, a comunidade dos fiéis, é a força restritiva. Como sal da terra, a Igreja preserva o mundo da corrupção total. Como luz do mundo, ela expõe as obras das trevas. Nesta visão, a presença e a influência dos cristãos no mundo, através de atos de caridade, justiça e da proclamação da verdade, agem como um freio moral e espiritual. A remoção do detentor, para muitos que seguem essa linha, estaria ligada ao arrebatamento, o momento em que a Igreja seria retirada da terra antes do período de tribulação. Teoria 3. O Espírito Santo. Esta é talvez a teoria mais difundida. Ela sugere que o detentor é o próprio Espírito Santo. Sendo Deus, ele é onipotente e habita dentro dos cristãos, capacitando a Igreja. Ele é a força divina que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele ativamente restringe a plenitude do mal. A sua remoção não significaria que ele deixaria o mundo, pois Deus é onipresente, mas que sua influência restritiva e específica sobre o mal seria retirada, permitindo que o mistério da iniquidade atinja seu ápice. Essa teoria muitas vezes se combina com a anterior, argumentando que o Espírito Santo age através da Igreja. Não há uma resposta definitiva e talvez seja intencional. O mistério nos força a vigiar, a estar atentos a todos esses aspectos: a estabilidade da sociedade, a saúde espiritual da Igreja e nossa própria conexão com Deus. Mas independentemente de quem seja o detentor, a mensagem de Paulo não se concentra no medo do que virá, mas na preparação para não sermos enganados. Uma vez que o detentor é afastado, o palco está montado para o que a Bíblia chama de a eficácia do erro. Paulo nos alerta que a vinda do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira. Isso é crucial. O engano não será sutil, será espetacular. Serão milagres falsos, soluções grandiosas para os problemas do mundo, uma retórica de paz e segurança que cativará a todos que não amaram a verdade. Paulo diz que Deus enviará uma forte ilusão para que creiam na mentira, não como um ato de crueldade, mas como uma consequência justa para aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles tiveram a chance de escolher a luz, mas se deleitaram na injustiça e por isso serão entregues à sua própria escolha. É uma mensagem aterrorizante sobre a importância da verdade. Em um mundo já saturado de desinformação, a profecia de Paulo soa como um alarme de incêndio. A nossa capacidade de discernir a verdade da mentira não é apenas uma habilidade intelectual, é uma questão de sobrevivência espiritual. Mas como já dissemos, a escuridão não tem a palavra final. A narrativa de Paulo não é um filme de terror sem esperança. É um drama cósmico com um clímax divinamente ordenado. No auge do poder do iníquo, quando toda a esperança parecer perdida, o verdadeiro rei retornará. Paulo descreve este momento com uma simplicidade avassaladora. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. Pense nisso. Todo o poder,
toda a influência, toda a adoração global conquistada pelo homem da iniquidade. Tudo isso será desfeito não com uma guerra prolongada, mas com um simples sopro. Sua existência maligna será aniquilada pela mera presença, pelo esplendor da vinda de Cristo. A luz não precisa lutar contra as trevas, ela simplesmente precisa chegar e as trevas deixam de existir. Este é o clímax final, a vitória da verdade, do amor e da justiça sobre o engano, o ódio e a iniquidade. Depois de revelar esse futuro dramático, Paulo não nos deixa com medo. Ele nos deixa com instruções claras e práticas. Ele não diz, construam abrigos ou estoquem comida. Ele diz, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. A preparação para os tempos difíceis não é sobre pânico, mas sobre permanência. Permanecer firme na fé. Ancorar-se na verdade que já foi revelada. Em um mundo de caos, a nossa rocha é o conhecimento de Deus. E ele continua, com um pedido que une fé e ação. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Aqui está a essência da caridade cristã. A resposta ao mal não é apenas a resistência passiva, mas a prática ativa do bem. Toda boa palavra e obra. Nossas palavras devem ser de encorajamento, verdade e amor. Nossas obras devem ser de caridade, serviço e justiça. É a prática do bem que fortalece nossos corações e os corações daqueles ao nosso redor. É a caridade que constrói uma comunidade resiliente, capaz de resistir ao engano. A profecia de 2 Tessalonicenses 2 não foi escrita para nos dar um mapa detalhado do futuro, para que possamos apontar para figuras públicas e gritar Anticristo. Ela foi escrita para nos dar um aviso e uma esperança. O aviso é: cuidado com o engano. Amem a verdade acima de tudo. Não troquem a verdade eterna por mentiras convenientes. A esperança é: o mal não vencerá. A justiça prevalecerá, e a vinda de Cristo é a certeza final da vitória da luz. Então, a pergunta que fiz no início, o que acontece quando a barreira for removida? Encontra sua resposta. O caos virá, mas não será o fim da história. É apenas o prelúdio para o ato final da redenção. Talvez o maior aprendizado desta passagem não seja tentar identificar o detentor ou prever a data do fim. Talvez o aprendizado seja nos tornarmos, nós mesmos, parte da força que detém o mal. Através da nossa fé firme, do nosso amor pela verdade e das nossas obras de caridade, nos tornamos pequenos pontos de luz que juntos ajudam a conter a escuridão. Viva com firmeza. Ame a verdade. Pratique o bem. E não tenha medo. Porque mesmo na noite mais escura, a promessa da aurora é certa.